Mas eu quero dizer o seguinte: por que que mesmo com essa situação econômica deteriorada, ele venceu? Meu caro Tiago, as eleições de lá foram compradas, não é roubadas, foram compradas. A boca de urna foi feito na base da compra de votos. Como assim, professor? Com 20 bilhões de dólares. O dinheiro foi distribuído uma semana antes, saiu direto do caixa do Tesouro dos Estados Unidos. Estão lembrados, não? Uma operação de swap. 20 bilhões de dólares foram enviados para a Argentina e a Argentina deu 5 trilhões de pesos para os Estados Unidos. O que eles farão com 5 trilhões de dólares, ninguém sabe. Porque este dinheiro, que já não vale mais 5 trilhões de dólares, com a inflação de 25% ao mês, hoje ele já deve estar valendo 4 trilhões de pesos, só serve para gastar na Argentina. No Brasil não serve, no Chile não serve, no Peru não serve. Então, os Estados Unidos, na verdade, deram para a Argentina comprar a eleição do Milei, o seu queridinho, a menina dos olhos, o menino dos olhos dos Estados Unidos. Então, esta é minha interpretação, meu caro Tiago. As eleições da Argentina foram compradas literalmente. Bilhões de dólares foram descarregados na Argentina. Aqui eu fiz um levantamento com a ajuda da inteligência artificial que eu uso, que é a Copilot da Microsoft, pedi para ela somar e dolarizar todos os gastos da campanha eleitoral de 2022 no Brasil. Dos candidatos presidenciais, que foram 11, e de todos os candidatos a deputado federal e senador no Brasil. Foram milhares de candidatos a uma Câmara de 513. Lá só disputaram 127 vagas. Aqui disputou 513, com 32 partidos. Ela somou a prestação de contas de todos os candidatos individuais, com mais de 20 mil candidaturas, porque são 32 candidatos. 32 candidatos. Você sabe, né? O Brasil tem 32 partidos, cada partido lança o número de vagas. Aqui em São Paulo são 70. Então você multiplica 70 por 32. Aí são 2.100, só São Paulo. Então, milhares de candidatos. Ela somou tudo isso para mim e me deu o número. 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Brasil! Caramba. Então, a Argentina, que tem quanto? 25 milhões de habitantes? 30. A Argentina ele jogou dos 20, Tiago. Então, o Brasil, de 200 milhões, país continental, nós gastamos 1 bi de dólares. 1 bi. Lá ele jogou 20. Rapaz, não há consciência que aguente. Não então, tem. foi eleição comprada. Ele comprou a eleição na Argentina. Então, essa é a minha interpretação. Eu não vejo outra, viu? Não vejo outra. É impossível você ganhar uma eleição. É impossível você ganhar uma eleição naquela condição daquele país de desemprego elevado, de inflação de 25% ao mês, de deterioração dos salários dos aposentados. Toda semana tem milhares vão para as ruas fazer protesto. O cara vence a eleição e as pesquisas não estavam erradas. E o cara vence. É compra descarada de voto, meu amigo. Quero dar aqui um exemplo histórico para vocês, que pouca gente sabe. Aconteceu há 72 anos exatamente, em agosto de 1953. O país, República do Irã, não era islâmica, era monarquia do Shah Reza Pahlavi. 1953. O primeiro-ministro
Era um homem nacionalista. Ele foi o que nacionalizou o petróleo do Irã, que tirou da mão da Inglaterra. O nome dele era Mohammed Mossadegh. Mohammed Mossadegh. Super popular. Aí a CIA começou a atuar no país. Em uma semana, despejou milhões e milhões de dólares, abriu a mala, comprou sindicato, comprou partido, rapaz. Em uma semana, a popularidade do cara desabou, protestos contra ele nas ruas, deram um golpe de Estado, o cara foi prisão domiciliar, não mataram o cara, ele morreu em casa por velhice, né? Mas olha, em uma semana, o que era idolatrado pelo povo, tinha maioria no parlamento, pif, mudou assim, sabe, da água para o vinho. Então, olha, não, imagina, era uma época diferente, mas imagina agora com o WhatsApp, com não sei o quê, com 20 bilhões, 20 vezes o que o Brasil gastou, os caras jogaram de dinheiro na Argentina. Milei não poderia perder essa eleição, era ponto de honra, era o menino de ouro da gestão do Donald Trump. Aí, ó, os chamados livre-mercadistas, essa não é uma palavra que eu inventei, mas não está dicionarizada ainda. Os livre-mercadistas estão em êxtase na Argentina. Eu assino o Wall Street Journal, eu assino os 10 jornais internacionais, né? O pouco que meu canal rende, que é $500 por mês, eu gasto em assinatura, né? Que vão fazer? Rende pouquinho, né? $500. O Wall Street Journal, New York Times e o Washington Post, na parte internacional, eles chegam a dar dois tijolinhos só sobre a Argentina. O encontro do Lula com Trump, nenhum, Tiago. Não tem tijolinho. Quando você rola a tela, lá embaixo aparece uma notinha. O presidente Trump encontrou com o Lula, etc. Mas a Argentina, chega, o Wall Street Journal tem 2 matérias. Agora a Argentina vai, agora é o exemplo do livre mercado, etc. e tal, entendeu? É porque isso precisava ganhar, não poderia perder de jeito nenhum essa eleição. Eles jogaram 20 bilhões de dólares, 20 vezes o que o Brasil gastou, num país com 200 milhões, lá tem quanto? 25, né? Então você vê, não teria como a oposição vencer. Então ele pulou de 38 para 102 deputados. O partido do Macri, que é de extrema-direita, ficou 23, não ganhou nem perdeu. O peronismo recuou 17%. Não fez feio, mas recuou. Caiu de 118 para 98. Mas veja um exemplo aqui, como é a compra de voto. Lá tem partidos regionais, que aqui chama provinciais, né? Não sei quantos são. Mas esses partidos regionais tinham 31 deputados. Caiu para 4. Nossa! Perderam 27. Perderam para quem? Para o Milei. Esses partidos regionais não podem competir com essa mala de dinheiro que vem de cima. Então eles foram varridos da. Percebe que esse exemplo típico de que o cara chega com uma mala na região e aí elege os grandes, né? Os que vêm lá com o dinheiro de cima, compram todo mundo, né? Então a minha explicação é essa. Hoje o Milei tem 40% do Congresso, junto com o Macri, ele tem mais 9, ou seja, ele tem metade do Congresso, e a oposição, a outra metade, né? Que é a União Cívica Radical, mais os peronistas e partidos menores. A posição dele é confortável, ele barra qualquer impeachment contra ele, né? Essa é a situação. Agora, tem um outro fator, que é o fator abstenção. Ali não é obrigatório o voto. No Brasil, o voto sempre foi obrigatório. Eu defendo o voto obrigatório. Eu também. Você coloca
aquela questão, voto é um dever, né? Então, por que deveria ser livre, né? Então, veja só, a abstenção média na Argentina, quando acabou a ditadura, foi 83. Então, nós estamos com 42 anos de fim da ditadura, né? A abstenção média, aí eu pedi para a IA calcular, a abstenção média foi 21%. E a abstenção nesta eleição foi 34%, ou seja, de 21 para 34. Então, ela foi 13% além da média da abstenção em 42 anos de eleições. Muita gente, hein, professor? Então, a abstenção foi 1 em cada 3 eleitores, né, 34% é 1/3, 1 em cada 3 eleitores resolveu não votar. Eu não tenho aqui o branco e nulo. Quer dizer, aqui no Brasil, eu criei, dentro da sociologia, um conceito sociológico, né, que é o voto jogado fora, né? É o chamado índice ABN, né, que eu chamei, não chega a ser um conceito sociológico, né, mas ele mede o índice do voto jogado fora. Uhum. Índice ABN, abstenção, branco e nulo, né? Nunca é a soma de 3 percentuais, porque a abstenção é calculada sobre o número de eleitores inscritos. E branco e nulo é calculada sobre o número de eleitores que compareceram. Somar 3 percentuais é absolutamente um erro matemático crasso. Então, quem faz isso... Mas eu ensino no meu livro sobre eleições, Comportamento Eleitoral do Brasileiro de 45 a 2018, que é um dos meus livros, eu ensino como calcular direto esta fórmula, né? Mas isso aí é outro assunto. Então, o que eu chamei de índice ABN no Brasil, e eu faço essa média, né? O índice ABN no Brasil é 27%. Então, não chega a 1/3 do eleitorado, que é o chamado índice de jogado fora. Mas teve um ano, que foi 1990, que o índice ABN Brasil chegou a 40%. Ou seja, é um índice altíssimo de índice de jogado fora, né?